Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é a lição 3, o chamado de Deus para a missão. E eu convido a você que, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo da lição. E comente, dá aquela curtida legal, porque assim eu vou saber como que está sendo a lição e será um prazer passar a lição para vocês. Às vezes pode ser fácil, né, para um pastor formado em teologia vir aqui e passar a lição para vocês. Porém, eu não sou pastor, muito menos professor. Eu sou apenas um aluno que está aqui aprendendo da lição e passando para vocês. Então, a lição 3 trouxe o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja que nestas palavras de Jesus, Jesus está reforçando a promessa de Deus, que Deus faz lá no Antigo Testamento através do profeta Joel, onde ele diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Jesus aqui fala que os discípulos, e isso vale para mim e para você, nós receberíamos poder quando vier sobre nós o Espírito Santo. E aqui Jesus fala: e vocês, ao receber o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Como pode uma pessoa ser testemunha de alguém? Eu e você só posso ser testemunha de alguém se eu vejo esta pessoa e convivo com ela. E os discípulos poderiam ser facilmente as testemunhas de Jesus, porque eles conviviam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus fazia. Eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Judéia e Samaria, e depois, então, os confins da terra. Veja que aqui está uma instrução missionária. Vocês serão minhas testemunhas primeiro aqui em Jerusalém, depois nas cidades vizinhas. Às vezes nós queremos pregar, evangelizar outras cidades além da nossa, queremos ir para outro país além do nosso, quando a nossa missão está em nossa própria casa. A nossa missão de evangelizar primeiro está em nosso lar. A minha família é a minha prioridade, para então depois eu ir procurar os de fora, porque através da minha casa, a minha cidade, minha família, é onde eu vou desenvolver o meu crescimento espiritual com Jesus para ter o aprimoramento do evangelho em minha vida, porque eu vou pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo. E aqui eu digo algo ainda mais para você. Um professor, ele só pode dar aula se primeiro ele se formar. E para ele se formar, ele precisa estudar. Então, todo professor, todo mestre, antes ele foi aluno. Assim como os discípulos, para saírem pregando o evangelho, eles foram alunos de Jesus. Eles foram alunos dos mestres e dos mestres. Aqui no dia de sábado, começa falando sobre a Torre de Babel. E começa falando que nós estamos num lugar de conforto. E esse lugar de conforto é muito perigoso. E aqui é dito que Deus nos chama para sair do nosso lugar de conforto. E saindo da lição do dia de sábado, a gente já vai para o domingo, porque o domingo vai falar exatamente sobre a Torre de Babel, que é onde sábado começou falando. Então a gente pode pontuar aqui as coisas que a gente pode aprender com a história da Torre de Babel. O texto para que nós meditamos na lição de domingo é Gênesis 11, do 1 ao 9, que conta sobre a história da Torre de Babel, o que aconteceu. E o título de domingo é Indo Além da Zona de Conforto. O que nós podemos pontuar sobre a história da Torre de Babel? Você conhece a história da Torre de Babel? Então vou resumir aqui claramente o que aconteceu. As pessoas haviam se reunido, todas elas num só lugar. As pessoas ali eram o povo em um só lugar. Ainda não existiam variedades de línguas, não havia separação. Então eles chegaram em um ponto em que falaram uns para os outros: olha, vamos construir aqui uma cidade, em uma torre, onde o topo dessa torre chegue até os céus. Qual era o objetivo dessa torre chegar até os céus? Era para que eles pudessem se sentir protegidos e se sentir ali unidos como um só povo.
Mas esse não era o objetivo de Deus. Nós vemos que desde a criação, Deus é bem claro: olha, sejam fecundos e multiplicai e povoem toda a terra. O objetivo de Deus ao ser humano, no começo de tudo, era que o ser humano povoasse toda a terra, que se espalhasse por toda a terra. Não que eles ficassem ali unidos em um só lugar. Nós sabemos também que, por eles construírem esta torre, quererem construir essa torre, era para que eles ficassem protegidos do dilúvio, porque eles não confiaram na promessa de Deus. Pois Deus havia falado: olha, eu não vou mais destruir a terra com água, porque toda vez quando vocês verem o tempo para a chuva e verem o meu arco no céu, se lembrem da minha aliança que eu fiz, que jamais destruirei a terra novamente com água. Então eles duvidaram dessa promessa de Deus e resolveram fazer esta torre para que eles ficassem protegidos caso viesse outro dilúvio. Então Deus desce até a Torre de Babel e ali confunde as línguas. É ali aonde nascem os idiomas, outros idiomas, porque até então todo ser humano falava uma língua só, né? Um idioma só. Aqui na Torre de Babel nós temos a origem das variedades de idiomas. O lugar da Torre de Babel ficou conhecido como confusão, porque ali Deus confundiu as línguas. Por isso que Babel, ou Babilônia, que Babilônia tem a origem também de Babel, tem o significado de confusão. Mas antes de ter significado de confusão, o significado também poderia ser união, porque ali todos os povos estavam reunidos num só lugar. E aqui nós vemos porque o título da lição de domingo é Indo Além da Zona de Conforto. A partir daqui, da Torre de Babel, as pessoas se espalharam por toda a terra para povoarem a terra. E nós vemos que aqui é algo muito perigoso, essa zona de conforto, porque muitas das vezes Deus tem um chamado para nós, mas nós não aceitamos o chamado porque estamos confortados com a nossa situação. Às vezes nós estamos na igreja e ali temos amizades incríveis que nós não queremos abandonar, mas o nosso chamado está para ir além deste lugar e eu não saio deste lugar porque eu estou confortado. Esta zona de conforto é um perigo para mim e para você que temos uma missão a cumprir. E aqui nesta lição de domingo eu termino dizendo o seguinte: o propósito de Deus para mim e para você está além do que eu e você podemos ver. E aqui nós saímos da lição de domingo e vamos para a segunda-feira, que traz como título Seja uma bênção ao mundo inteiro. E vem trazendo como texto para a nossa meditação Gênesis 12, do 1 ao 3, que é aonde Deus faz o chamado a Abraão. Então Deus chama a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa que Deus faz a Abraão. E a lição trouxe alguns textos. Gênesis 3:15, Gênesis 17:19. Tem um galo aqui, gente, que ó, eu vou acabar comendo esse galo. Tem Números 24:17, Isaías 9, versículo 6, Daniel 9, 24 a 27, Mateus 1, 21. Gênesis 3:15 é o principal deles, onde Deus faz a promessa a Adão e Eva que viria um Salvador. E esse Salvador seria Jesus Cristo. Esse galo eu vou ter que comer ele mesmo. E como que esta promessa que Deus faz a Adão e Eva seria cumprida? Então nós vemos no desenrolar da história que Deus chama Abraão e ali estabelece a sua aliança com Abraão. Depois vem Isaac e Deus firma a sua aliança com Isaac. Depois de Isaac vem Jacó e Deus firma a aliança com Jacó. Então, da descendência de Abraão é que viria o Salvador. E aí a lição trouxe mais um texto também, que é Hebreus 11, versículo 8, onde diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a uma terra desconhecida, para um lugar que ele receberia como herança. E assim como Abraão foi chamado, eu e você também fomos chamados. Nós fomos chamados a ser uma bênção ao mundo inteiro, porque Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e ele seria abençoado.
Nós também, quando Jesus disse: "Vocês são a luz do mundo e o sal dessa terra". Eu e você temos a função de levar a luz ao mundo cheio de trevas. Quem é a luz? Eu e você somos a luz, mas a luz maior é Jesus Cristo. E aqui nós saímos da segunda-feira e vamos para a terça-feira, que é o chamado de Abraão. Nós já vimos um pouco do chamado de Abraão, mas agora nós veremos o desenrolar do que aconteceu quando Abraão chegou na terra em que Deus falou para ele se estabelecer. Quando Abraão chegou na terra em que Deus falou para ele se estabelecer, começou a acontecer coisas em que pôs a fé de Abraão à prova. Quando chegou na terra onde Deus falou para ele se estabelecer, Deus apareceu para ele e disse: "Darei esta terra à tua descendência." Deus o encorajou a ficar neste lugar. Porém, veio a fome na terra de Canaã e Abraão teve que sair da terra que Deus disse para ele se estabelecer e ir para o Egito. E nós vemos que Abraão cometeu erros ao chegar no Egito. Primeiro, ele não deveria ter saído da terra de Canaã, pois se Deus falou para ele se estabelecer lá, Deus iria prover o sustento para ele. Quando chegou ao Egito, Abraão mentiu sobre o seu relacionamento com Sara, dizendo que Sara era sua irmã. E o faraó tentou tomar Sara por sua esposa, mas Deus foi misericordioso para com Abraão e Sara. E Deus fez vir praga sobre o rei, onde o rei percebeu que ele tinha cometido um pecado. E o próprio rei, o faraó, reprovou as atitudes de Abraão. E Abraão logo saiu dali novamente e voltou para a terra em que Deus falou para ele se estabelecer. Nós vemos que nesse chamado que Deus fez a Abraão, Abraão cometeu os erros já no começo de sua saída, pois Deus havia falado para Abraão: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não fez tudo o que Deus pediu a ele. Primeiro, ele já levou consigo seu sobrinho Ló, pois Deus havia falado: saia da tua parentela. E o que nós aprendemos com esse chamado de Abraão? Deus vai nos fazer sair do meio de nossa família, das pessoas que amamos, para ir para um lugar onde Ele quer que sejamos uma bênção. E aqui aprenda uma coisa: quando Deus vê que a sua família está impedindo você de praticar a obra dele, impedindo você de praticar a missão que ele desenvolveu para você fazer, ele vai tirar de perto de você todas aquelas pessoas que te impedem de fazer a obra de Deus. E nós vimos que Abraão foi falho. Abraão errou ao mentir, Abraão errou ao levar o seu sobrinho, mas nós vemos que Deus não o abandonou por conta destes erros. E aqui nós aprendemos que não importa se eu e você erramos, mas Deus sempre estará disposto a nos perdoar. E se Ele tem um chamado para nós, Ele vai nos levar a lugares onde nós não queremos ir, para que possamos cumprir a sua missão. E aqui tem outro aprendizado. Deus vai nos levar a lugares onde a nossa fé será aprovada. Quando as provas virem sobre você, não fique com medo. Saiba que Deus está com você. Agora, partindo de terça-feira, o chamado de Abraão, a gente vai para a quarta-feira, que vem trazendo como título a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. A lição de quarta-feira, ela trouxe o texto de Atos, capítulo 8, versículo do 1 ao 4, que é onde conta a primeira perseguição que se levantou contra a igreja naqueles momentos, naqueles dias. Pois Jesus tinha falado para os discípulos: olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. Mas após eles receberem o Espírito Santo, eles deveriam sair de Jerusalém ali e pregar pelas cidades vizinhas, não só aos judeus, mas aos gentios também. Então, o que aconteceu neste momento? Jesus permitiu que acontecesse uma perseguição, que ali no capítulo 7 de Atos nós vemos a morte de Estevão, e ali tinha um rapaz chamado Saulo, e este Saulo é que levantou esta perseguição contra a igreja por causa ali da morte de Estevão. Quando se levanta esta perseguição, vários ali da igreja são dispersos pela região, menos os apóstolos. Os apóstolos ainda permanecem escondidos ali em Jerusalém. E aqueles que saíram de Jerusalém, que foram ali pela região da Judéia e Samaria, foram pregando e anunciando-lhes a Cristo.
Nós temos como exemplo Felipe, que vai ali pela região de Samaria e ia ali na região de Samaria anunciando a Cristo. Aqui nós vemos que os discípulos também, a igreja primitiva, estava no seu conforto, porque a missão que Cristo dera era bem clara. Vocês pregam aqui, mas também vocês têm que levar nas cidades vizinhas a verdade. E vocês têm que ir até os confins da terra, ou seja, o mundo inteiro. Então a igreja estava confortada, estava no seu zona de conforto. Os apóstolos não queriam sair de Jerusalém. E então o que Deus teve que fazer? Levantou-se a perseguição contra a igreja, para que então a igreja saísse da sua zona de conforto, para ir fazer o chamado de Cristo. E nós vemos que os discípulos ainda haviam um preconceito acerca do evangelho, da mensagem de Cristo aos gentios. Pedro, né? Nós temos o relato de Pedro, que Pedro, no capítulo 10 ali, acontece algo com o centurião Cornélio, né? E esse centurião era gentil, mas era um homem piedoso, justo e temente a Deus. Então, um anjo aparece a Cornélio e fala: olha, você vai lá na região tal, vai lá, tá um homem chamado Pedro, chame ele e ele virá aqui. E então, quando os homens vão chamar Pedro, e Pedro está se preparando ali para a sua refeição, Deus mostra uma visão a Pedro, com os lençóis, contendo todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis da terra. E Deus fala: Pedro, mata e come. Então Pedro fala: Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. Pedro fica meditando naquela visão, e então os homens que Cornélio enviou da casa onde ele estava, chama ele: olha, Cornélio, um homem piedoso, tal, precisa estar chamando você, e você precisa ir até a casa dele. E então Pedro vai junto com esses homens, chega lá, tem bastante pessoas na casa de Cornélio. Quando Pedro está lá, e Pedro entende a visão que ele teve. E então ele compreende que o chamado que Cristo havia feito para eles, pregar um evangelho, estava também disposto aos gentios. Porque quando Pedro fala a respeito de Cristo com Cornélio e as pessoas que estavam na casa de Cornélio, o Espírito Santo também desce sobre eles. E ele reconhece: certamente Deus não faz acepção de pessoas. E Deus me pediu para que eu não considerasse comum ou imundo a um gentio. Veja que a promessa da salvação, né, é para todos. Não estava condicionada somente aos judeus, como eles pensavam. E aqui Deus teve que mostrar a Pedro para que ele pudesse sair da sua zona de conforto. Muitas vezes Deus vai fazer coisas acontecerem que você não vai entender. Mas quando você sair da sua zona de conforto, você entenderá que tudo o que aconteceu foi por obra de Deus. Deus permitiu que se levantasse perseguição à igreja, para que a igreja pudesse sair da sua zona de conforto e ir para além do lugar onde estava. Repito o que eu falei no começo. Os propósitos de Deus, eles estão além do que eu e você podemos ver. E aqui nós saímos já de quarta-feira e vamos para quinta-feira, e traz como título: Comece de onde você está. E aqui traz o texto que veio para memorizar, Atos 1, versículo 8, que é onde diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui nós temos a instrução. Essa promessa de receber o Espírito Santo, ela já foi cumprida. Deus já derramou o seu Espírito sobre todas as pessoas. Agora o problema é: por que hoje em dia nós não vemos pessoas sendo usadas para espalhar o Evangelho como os discípulos faziam? A resposta é simples: porque hoje em dia pessoas não estão buscando o Espírito Santo. Porque hoje em dia a fé das pessoas está fraca. Se nós tivéssemos a certeza, pudéssemos ter a certeza que o Espírito está agindo em nós, a nossa missão já teria sido cumprida, Jesus já teria voltado. Se a igreja tivesse a plena certeza que o Espírito está sobre cada um. Nós vemos palavras na palavra de Deus dizendo: olha, se você, Jesus mesmo falando, se vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais vocês pedirem a Deus, Deus dará o Espírito Santo a vocês. Se nós pedirmos, o Espírito Santo
Deus dará a nós, porque Deus deseja que todos os seus filhos obtenham sucesso na missão, obtenham sucesso ao obter a vida eterna. E aqui nesse texto nós vemos que Jesus fala: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Para que eu e você possamos ser testemunhas de Cristo, eu e você devemos caminhar com Jesus, devemos andar com Jesus, devemos ter intimidade com Jesus. Como que eu e você podemos ter uma intimidade com Jesus? Através da oração. A oração é o ponto de partida. A oração, o que é a oração? A oração nada mais é do que uma conversa entre você e Deus. É assim que eu desenvolvo a minha intimidade com Deus. Como você desenvolve a sua intimidade com uma pessoa, com seu amigo? É conversando com ele, é obtendo confiança nele. E eu e você podemos desenvolver esta confiança em Cristo, orando com ele, conversando com ele. Mas converse com Jesus como se você estivesse conversando com um amigo que você tem do seu lado aí, você conversa com ele, fala da vida alheia com ele, né? Fofocas. Converse da mesma maneira com Jesus. Passe a conversar com ele e a sua intimidade será desenvolvida. Nós vemos que nesse texto também fala que testemunhas em Jerusalém. Jerusalém era a casa dos discípulos. Nós, como evangelistas de Deus para fazer a missão, devemos começar por a nossa casa, por aqueles que estão perto. Quando fizermos isso, evangelizarmos em casa, evangelizarmos aqueles que estão perto de nós, aí nós podemos ir para as cidades vizinhas. Aí depois das cidades vizinhas, aí nós podemos ir até os confins da terra. E lembre-se de uma coisa, no começo das lições, na lição 1, a lição 2, nós vemos que Jesus nos comissionou a uma missão, onde ele fala: ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, para que eu e você possamos ensinar alguém. Antes eu tenho que aprender primeiro. E é na palavra de Deus que eu aprendo. É lá que eu vou receber o meu certificado e o meu diploma de professor e mestre na palavra de Deus. E Jesus e o Espírito Santo, eles estão conosco, prontos para nos ensinar tudo aquilo que precisamos saber para fazer a missão. Comece de onde você está. Comece da sua casa. Sua casa não tem ninguém que você possa evangelizar? Então comece com seu bairro, com seus vizinhos. E lembre-se, o propósito de Deus vai muito além do que nós podemos ver. Eu convido você para orarmos neste momento, para agradecermos a Deus por essa lição maravilhosa. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esta lição. Te pedimos que o Senhor possa nos ensinar, porque nós não sabemos completamente o que fazer. Somos pessoas falhas, somos pecadores, Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe por nosso pecado. Te pedimos perdão se nós estamos na nossa zona de conforto. E se nós estamos confortados, que o Senhor possa nos tirar dessa zona de conforto e nos levar para além do nosso campo de visão. Nós sabemos que o propósito que o Senhor tem para nós está além daquilo que podemos ver. Peço, Senhor, que abençoe a pessoa que está do lado de lá desta tela, para que ela seja abençoada com o Teu Espírito, que ela venha receber instrução do Senhor, que ela possa ser um excelente professor para fazer a Tua missão, pregar o Teu Evangelho e ser testemunha do Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dê força, nos dê a certeza de que o Espírito Santo está conosco e nos dê capacidade para completar a missão. Pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta foi a nossa lição esta semana. Na próxima semana nós teremos a lição de número 4, que é compartilhando a missão de Deus. Aguardo você para a próxima lição.